Palavra do Senhor, Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, segunda parte do verso 18 até o verso 26, diz assim a santa palavra do Senhor. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Vamos orar. Pai amado e bendito, louvado seja o teu nome, Senhor. Te agradecemos por esse recurso, podermos compartilhar da tua santa palavra juntos, eu aqui no meu lar, o meu irmão na casa dele, a minha irmã no seu lar com seus familiares, e podermos juntos nos deliciar, nos aprimorar, beber e comer do pão vivo que desce do céu, que é a tua palavra. Senhor, abençoa-nos nesse momento. Fala o coração de cada um, Senhor, de cada familiar, de cada irmão da igreja. Fortalece, renova as nossas esperanças. E ser conosco em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, dando continuidade a esse tema geral que eu dei para essa série sobre Filipenses, alegria em meio ao isolamento. Mas como tenho dito, Paulo escreveu aos Filipenses, possivelmente de uma prisão domiciliar em Roma. Então, assim como nós estamos muitos aqui, talvez se sentindo prisioneiros em casa, estava Paulo, o apóstolo, preso numa casa, numa prisão domiciliar em Roma, mas não por causa de um vírus, mas porque ele tinha pregado o evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. E eu te pergunto, irmãos, como será a nossa vida após a nossa prisão domiciliar, por assim dizer, após a nossa quarentena? Será que tudo isso que estamos vivendo vai mudar as nossas vidas? Será que a nossa vida será exatamente igual ao que era antes de tudo isso? A irmã Silvanete colocou que está com saudade das cantinas. Temos sentido saudade de estarmos juntos. A cantina é um momento de comunhão. Será que as nossas cantinas serão as mesmas? Eu creio que não, irmãos. Eu creio que muitas coisas voltarão a ser como eram, e a gente vai dar até mais valor a outras, face à importância que estamos vendo que faz e a falta que faz estarmos juntos em comunhão. E agora eu quero te fazer uma outra pergunta. Não mais do futuro próximo, quando daqui a algumas semanas ou poucos meses, eu espero, estaremos reunidos novamente como igreja, fisicamente, não só virtualmente como estamos agora. Mas qual a sua expectativa para o futuro, para o grande dia em que Cristo voltará para nos buscar e estaremos com o Senhor para sempre na glória? Qual é a sua expectativa acerca da vinda de Jesus, da vida eterna que há de promessa de Deus para nós como cristãos? E mais do que isso, qual o impacto de saber que um dia estaremos na presença do Senhor, onde não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais doença, não haverá mais vírus, não haverá mais quedas, como a nossa querida Dona Alba, mãe da Úrsula, sofreu uma queda, precisou fazer uma cirurgia, mas está se recuperando muito bem, louvado seja Deus. Mas não haverá mais queda, não haverá mais doença, não haverá mais necessidade de vacinas, nem lágrimas, nem choro, que estaremos diante do Senhor para todo sempre. Qual o impacto que essa verdade, essa certeza, essa convicção que eu preciso ter e você precisa ter em seu coração, se você crê que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele morreu naquela cruz, crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia e que Ele subiu aos céus e um dia vai voltar para nos buscar, essa convicção precisa encher meu coração e o seu coração de esperança. Mas como isso deve afetar a forma como vivemos hoje? Com a graça de Deus, eu quero ver como isso afetou a vida do grande apóstolo Paulo. Como eu tenho dito, o maior
missionário da história da igreja. E, curiosamente, também o maior teólogo da história da igreja, mostrando que você pode ser alguém que se dedica à doutrina e conhece profundamente a palavra de Deus, e também alguém que ama a evangelização e missões. Então, qual é o impacto que isso tinha na vida do apóstolo Paulo? E para isso eu quero dividir esse trecho, no qual vamos nos debruçar nessa noite, essa parte final do capítulo 1 da Epístola de Paulo aos Filipenses, em 3 temas: libertação, serviço e exemplo. Primeiro tópico aqui, eu vou tentar colocar aqui para ajudar na nossa libertação. Irmãos, ao falar sobre libertação, sabendo que Paulo estava preso, o que será que vem à sua mente? Eu logo penso que ele pensava, que ele ansiava estar livre daquelas cadeias. Olha o que diz o verso 19. O final do verso 18. De fato, continuarei a alegrar-me. Como eu tenho dito, a Epístola aos Filipenses, embora Paulo estivesse preso, fala muito sobre alegria, regozijo. Versículo 19. Pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Então, Paulo está falando de libertação. Só que a palavra no grego aqui, utilizada para libertação, é a mesma palavra de onde vem a palavra soteriologia, que na verdade a tradução mais correta seria salvação. E alguns estudiosos se dividem sobre o significado disso, se Paulo estava falando ali da sua libertação das cadeias, ele ser livre, ser um homem livre para pregar o evangelho, para viver sua vida, ou a sua libertação para estar presente para estar para sempre na presença de Deus, a sua libertação das angústias desse mundo, a sua libertação de uma vida de apertos, de dificuldades, para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Sobre o que Paulo estava falando. Antes de descobrir isso, eu quero chamar a atenção para a segunda parte do versículo 19, que ele fala da sua libertação graças às orações de vocês e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Então vemos aqui que assim como Jesus valorizava grandemente a oração, em Lucas capítulo 11 você vê que Jesus está orando quando os seus discípulos pedem para ele ensiná-los a orar, e ele faz aquela belíssima oração do Pai Nosso, ali em Lucas 11, numa versão reduzida. Mas, quando Paulo diz aqui que graças às orações de vocês e o auxílio do Espírito, ele reconhece, irmãos, que necessitamos orar uns pelos outros. E eu te pergunto, você tem orado por outras pessoas? O diácono Valquir dedicou um grande tempo aqui no início do culto a pedidos de oração, pois temos muitos. E Paulo aqui, eu falei numa das mensagens anteriores, no versículo 7 do capítulo 1, ele fala que ele tem os filipenses em seu coração, irmãos. Isso é belíssimo. Paulo estava preso, ele não podia vê-los como eu não posso te ver agora. É estranho pregar para um computador, mas eu sei que você me ouve, seja por uma gravação ou aqui ao vivo. Mas Paulo não podia ver como eu não posso te ver agora. Paulo não podia ver porque ele estava prisioneiro, mas ele disse que trazia os filipenses em seu coração. Então, aqui no versículo 7 do capítulo 1. Então pode ser que as circunstâncias te impeçam de ver pessoas que você ama, de abraçar pessoas que você ama, de brincar, de estar juntos, de ter comunhão, de participar de uma cantina junto com irmãos queridos. Mas tudo isso, todas essas circunstâncias, não podem impedir de termos pessoas caras em nosso coração e apresentarmos essas pessoas queridas diante de Deus em oração. Nos estudos de Marcos, capítulo 7, você vê que Jesus cura um surdo que falava com muita dificuldade, praticamente um surdo mudo. E no capítulo 8 ele cura um cego que vê homens como árvores, e depois ele vê claramente, mostrando que possivelmente ele era um cego que não era cego de nascença, porque ele reconhecia o que eram árvores e o que eram homens. Tudo isso está lá no estudo, confira lá depois. Mas o que eu quero chamar a atenção é que aqueles homens levaram até Jesus um homem surdo e com dificuldade na fala. Pessoas levaram aquele homem até Jesus. Pessoas levaram aquele cego até Jesus. Em Marcos capítulo 2 fala dos homens que subiram ao telhado com uma maca, abriram o telhado e levaram um homem, um paralítico, para ser curado por Cristo. Então precisamos ter as pessoas em nossos corações e em nossas orações apresentá-las diante de Deus. E aqui Paulo agradece, pois ele cria no poder da oração, irmãos.
E não é um poder mágico, não é um poder místico, mas Deus nos ordena orar e nós precisamos crer que as nossas orações fazem diferença no reino de Deus. Mas ele também fala do Espírito. Paulo, por mais capaz que fosse, por mais inteligente que fosse, por mais conhecedor das Escrituras que fosse, por mais zeloso que fosse, por mais dedicado que fosse, ele reconhecia que para manter a sua saúde espiritual, para manter o seu vigor em Cristo, ele dependia da ação soberana do Espírito de Jesus. Dependemos do Espírito Santo, irmãos. Jesus diz lá em João 15, sem mim nada podeis fazer. O Espírito Santo nos convence. O Espírito Santo nos anima, o Espírito Santo nos fortalece. Então precisamos que esse Espírito de Jesus Cristo, o Espírito de Deus, renove as nossas forças, renove as nossas esperanças, renove a nossa alegria de servir a Deus. E Paulo entendia isso muito bem. Mas seguindo aqui, qual era então a maior preocupação do apóstolo Paulo? Versículo 20. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. E aqui para mim isso é um testemunho claro da ação do Espírito Santo na vida desse homem. Que como alguém pode estar preso, irmãos, como alguém pode estar encarcerado injustamente porque pregava o evangelho de Jesus Cristo e ainda ter a única preocupação dele é não ser envergonhado, a única preocupação de Paulo era o seu testemunho. Paulo não temia a morte. Cantamos aqui, né? E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. O cristão não deve temer a morte, não devemos desejar a morte, buscar a morte, como não devemos desejar nem buscar o sofrimento. Mas não devemos temer a morte, pois a morte é a travessia de um rio para estarmos eternamente na presença do Senhor. É o nosso rio Jordão, como Josué atravessou com o povo, o rio Jordão para entrar à terra prometida, para adentrar a terra prometida. A morte é o rio que nos separa da glória de Deus e o qual atravessaremos todos nós um dia, se Cristo não voltar antes, para entrarmos nos portões da Jerusalém celestial e estarmos para sempre na presença do Senhor. O Espírito de Jesus Cristo avivou o coração de Paulo e ele entendia e não temia a morte, não temia as cadeias, não temia o sofrimento, somente temia que em nada fosse envergonhado seu testemunho continuasse vivo, eficaz para a glória de Jesus Cristo, nosso Senhor e Senhor de Paulo. E aqui nós vemos que a libertação de Paulo, aqui ele fala de morte, irmãos. Em versículo 21, ele fala assim, ó, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então eu creio que Paulo poderia almejar a libertação da cadeia, Paulo poderia almejar ser livre das cadeias que o prendiam para poder pregar desimpedidamente o evangelho de Cristo. Mas também essa libertação pode estar ligada ao seu anseio por estar com Jesus. Porque viver é Cristo e morrer é lucro. O grande reformador João Calvino disse o seguinte: Cristo é lucro tanto na vida quanto na morte. Porque Calvino explica que o que Paulo está querendo dizer ali não é que assim, na morte eu vou estar com Cristo e na vida a gente vai tocando o barco aí fazendo como é que a gente pode. Não, ele está com Cristo na vida. Cristo se faz presente em nossas vidas. Cristo é lucro na vida quanto na morte. Só que após a morte, após cruzarmos o nosso rio Jordão e adentrarmos a terra prometida, a Canaã celestial, estaremos desimpedidos do pecado, das intenções de Satanás, de todo o mal, eternamente na presença de nosso Senhor. Então Paulo não temia morrer. Paulo não temia a morte, pois ele diz que o viver é Cristo. Então a libertação, o primeiro tópico aqui dessa mensagem dessa noite, a libertação da qual Paulo se refere aqui, pode ser a libertação das cadeias, sim, mas também pode ser a libertação de todo o sofrimento dessa vida, de toda a injustiça, de todo o mal, para estar livremente na presença de Cristo. Só que a partir do versículo 22, Paulo dá uma mudança de rumo aqui meio curiosa, e eu vou botar aqui o nosso segundo tópico, que ele começa a falar do serviço aos santos. Então, primeiro a libertação, segundo o serviço. Olha o que diz o verso 22. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor.
Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Então, Paulo está falando aqui, eu não tenho dúvida que é muito melhor estar com Cristo. Eu não tenho dúvida, mas eu fico dividido. Ele fala, já não sei o que escolher. Por quê? Porque ele sabia que Deus usaria gloriosamente no serviço aos irmãos. Então, Paulo reconhecia a importância de estar servindo a Deus, servindo aquela igreja dos Filipenses. E ele continua aqui no versículo 25. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria. Olha a alegria aí novamente. Alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Então, Paulo novamente fala de alegria, de exultação e destaca a importância da sua presença junto aos filipenses. Ah, irmãos, a sua presença é muito importante na igreja, meu querido. A sua presença nos faz muita falta. O pastor Roberto tem falado em alguns cultos da igreja da freguesia que ele olha a igreja, na freguesia, os cultos estão sendo transmitidos da igreja, e ele sabe exatamente onde cada membro frequente costuma sentar. Ali senta fulano, ali senta cicrano. E hoje estive na igreja do Anil e a gente vê e a gente lembra de irmãos que sentam normalmente em algum lugar ou em algum outro. E sentimos, irmãos, a falta da presença do povo, da presença dos irmãos. Mas isso logo vai passar. Logo estaremos juntos novamente, eu creio. E Paulo entendia isso. E Paulo, então, reconhece que, embora fosse certamente muito melhor estar com Cristo, ele queria estar presente ali com os irmãos para servi-los. E eu queria voltar um pouco no que eu falei antes e te propor uma reflexão. Nós vivemos numa sociedade muito hedonista. Hedonismo é a busca pelo prazer, em que muito é falado sobre você buscar o seu prazer, você buscar a sua alegria, você abdicar do sofrimento, você só querer coisas boas para você, aos seus olhos. E aqui nós vemos Paulo preso e dizendo que queria estar livre para servir, irmãos. Será que temos tido esse anseio? Será que temos pensado, eu quero que essa quarentena acabe para eu voltar a ir para o shopping, para eu comprar as coisas que eu quero comprar, para eu poder ir no restaurante que eu gosto, para eu poder comer na pizzaria que eu mais gosto, para eu poder passear, para eu poder ir à praia? Nada disso é ilícito em si mesmo. Não há problema nenhum se você faz essas coisas, desde que elas não se tornem um ídolo no seu coração. Mas o que vemos aqui é que o apóstolo Paulo ansiava estar liberto, ansiava ser liberto das cadeias da sua carne, do mal desse mundo, estar com Cristo, mas também das cadeias que o prendiam e o afastavam da comunhão com a igreja, para poder servir, irmãos. Cristo falou isso no capítulo 10 de Marcos, que devemos ser servos de todos. E Paulo entende isso muito bem. Então, o serviço aos santos tem alegrado o seu coração? Ou você só pensa em terminar essa quarentena para voltar a viver de acordo com os desejos do seu coração? Aproveite essa oportunidade para servir a irmãos em oração, com uma ligação. Tem pedido aos seus diáconos e eles têm atendido, e a outros irmãos também. Ligue para um irmão, faça contato. Tenho falado com muitos irmãos por telefone, por WhatsApp. Alguns eu encontrei pessoalmente, fui buscar doações, ofertas, e pude ver brevemente, com todos os cuidados necessários. Mas eu te estimulo a isso. Sirva ao Senhor enquanto está em quarentena. Ligue para alguém, mande uma palavra, mande uma pregação. Pegue essa pregação, a pregação de domingo da Páscoa, uma pregação da igreja da freguesia, um belo louvor. Compartilhe com uma pessoa os estudos que estamos fazendo de Marcos. Estimule alguém. Vamos juntos aprender sobre o Evangelho. Sirva, tenha prazer em servir. Mas depois da quarentena, que esse espírito de serviço permaneça em nossos corações. E para concluir, irmãos, depois de ter falado da importância da libertação almejada em Cristo para a glória do Senhor, e também da importância de uma vida de serviço, Paulo agora pega o seu exemplo e chama os filipenses a viverem do jeito que ele viveu. Versículo 27. Olha o que diz. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Então, Paulo aqui, ele deixa claro que ele não sabe se vai conseguir ver os filipenses, ou pelo menos em breve.
E ele fala: independente do que acontecer, que eu fique sabendo que vocês estão unidos num só espírito, em unidade na presença do Senhor. E ele fala, versículo 27 é muito bonito, que a gente deve exercer a nossa cidadania. Filipos era uma cidade importante na sua região para o Império Romano. Só que Paulo deixa claro aqui que os filipenses cristãos tinham uma cidadania muito superior à cidadania romana. Os filipenses cristãos tinham a cidadania do reino de Deus. Então eu e você somos cidadãos do reino de Deus e somos chamados a exercer essa cidadania, como Paulo deixou bem claro. Paulo estava preso por causa do evangelho. Paulo estava sofrendo tudo aquilo por ser fiel a Deus. Paulo estava sofrendo tudo aquilo por estar anunciando a Jesus Cristo. E ele continua alegre, ele continua confiante, ele continua sendo revestido do poder do Espírito Santo. E aqui ele nos chama, aos filipenses, isso vale a nós também, a vivermos de igual forma, a exercermos a nossa cidadania de maneira digna. Irmãos, nós temos um chamado muito glorioso. Não só eu que tenho o privilégio de anunciar o evangelho a você aqui, servir como um pastor, como um líder numa congregação, como um servo, porque o que lidera deve ser o servo de todos. Mas não só eu, mas todos nós temos um privilégio e devemos viver de modo digno desse evangelho maravilhoso que nos alcançou. Nossos pecados foram perdoados por Deus. Eu sou pecador, você é pecadora, mas em Cristo Jesus Deus nos perdoou dos nossos pecados. Ele nos reconciliou, Cristo nos reconciliou com Deus. Ele pagou um alto preço. Ele pagou o preço e foi obediente até a morte, morte de cruz. E nós somos chamados a viver de modo digno desse evangelho maravilhoso. E é isso que Paulo está falando para eles. E agora no versículo 28, ele mostra que a vida do cristão não é um mar de rosas e de facilidades. Olha o que ele diz, versículo 28. Sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. Então, se queremos ser fiéis a Deus, não devemos, como eu disse, buscar o sofrimento, glorificar o sofrimento, buscar viver de forma somente a querer mostrar para os outros que nós sofremos. Isso não é cristão. Mas se tivermos de sofrer, que soframos como cristãos. E o fato de sermos fiéis a Deus, vivemos de modo digno do Evangelho, de exercermos a nossa cidadania de maneira santa, como vimos aqui, digna, não nos impede de passar por sofrimento. Mas Paulo fala assim, não se deixe intimidar por aqueles que se opõem a você. Você tem um chefe, um colega de trabalho, um vizinho, um parente, que de certa forma te oprime por você ser cristão, que zomba de você, que fala, você está indo para a igreja, você está dando dinheiro para o pastor, você está lendo a Bíblia, isso não vale mais nada. Mas não se deixe intimidar, continue exercendo a sua cidadania de filho de Deus, de cidadão do reino dos céus, na esperança de que um dia estaremos para sempre com o nosso Senhor. E ore por esses que te perseguem, como ordenou o Senhor Jesus, para que a verdade do Evangelho seja revelada a eles também, que eles entendam como é glorioso viver para Cristo. E aqui o versículo 29 e 30, concluindo esse trecho maravilhoso da palavra de Deus, diz assim, pois a vocês foi dado o privilégio, preste atenção, privilégio. Já estou na terceira parte, eu não botei aqui para vocês, a terceira parte é o exemplo de Paulo, que deve ser o exemplo daqueles que o seguem a Jesus Cristo como cristãos. Então Paulo diz no versículo 29, foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que eu ainda enfrento. Então Paulo dá o seu exemplo. Ele fala assim, eu sofri, vocês estão vendo que eu estou sofrendo preso por pregar o evangelho, mas isso é um privilégio. Irmãos, que mensagem contracultural. A nossa cultura valoriza o prazer, valoriza uma cultura hedonista, que tudo é você buscar o prazer. O senso de propósito, tão comum em muitas culturas do passado e até do presente, tem se perdido e as pessoas só querem viver o aqui e agora e o prazer momentâneo, perdem o senso de propósito, o senso de família, o senso de valor, o senso de carreira, tudo que de vocação, tudo é perdido. E Paulo diz aqui
que somos privilegiados de sofrer com Cristo. Se você puder, vai em 2 Coríntios, volte um pouquinho na sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 4. Olha o que diz o apóstolo Paulo também nessa belíssima carta. 2 Coríntios 4, versículos 16 a 18. Diz assim a palavra de Deus: Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, e Paulo conhecia o que era sofrimento, irmão, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Aleluia! Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, muitas pessoas hoje só fixam os olhos no que vem, no prazer imediato, na recompensação, na recompensa imediata. Só fixam os olhos naquilo que pode trazer alguma satisfação imediata. E Paulo fala aqui, nós devemos fixar não no que é transitório, no que é eterno. Essa quarentena vai passar, esse vírus vai embora, espero que logo, em nome de Jesus, e não cause muitas vítimas, além das muitas que já causou. E a nossa tristeza e oração pelas famílias que perderam entes queridos. Mas que ela vá embora. Mas a nossa esperança está arraigada, está firmada não numa vacina, não no medicamento, não numa descoberta científica, mas no Senhor da glória e naquilo que é eterno, no desfrute da glória do Senhor. Vivemos na contramão do mundo. Amém, irmã Eliane? Exatamente. Vivemos na contracultura de um mundo hedonista, de um mundo que só busca o próprio prazer. Tiago, capítulo 1. Epístola de Tiago. Uma última citação. Tiago, capítulo 1. Versículos 2 a 4. Diz assim Tiago 1. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, olha a alegria aí de novo, o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Então o sofrimento para nós não é para curtirmos e acharmos que é algo bom, e que é assim mesmo, e deixa a gente sofrer. Mas a gente sofre por um motivo justo, por causa do Evangelho, crendo que há uma recompensa, crendo que isso nos dará maturidade e integridade em Deus. E Paulo entendia isso. Então, irmãos, Paulo entendia que havia uma libertação que ele almejava daquelas cadeias. Almejamos sair dessa quarentena e podermos voltar a nos reunir, fazer nossas atividades, termos nossos momentos de lazer, termos nossos momentos de comunhão. Mas Paulo entendia também que, embora fosse maravilhoso pensar que muito mais do que liberto daquela prisão domiciliar, ele um dia seria liberto de tudo de ruim desse mundo, estaria na presença de Cristo para todo sempre, ele entendia que precisava ficar por aqui para servir a igreja. Nós somos chamados a sermos servos de Deus e servos uns dos outros. E também, Paulo nos deixa o seu próprio exemplo de alguém que vivia de modo digno do Evangelho que o alcançou e que ele anunciava. Uma vez eu ouvi uma ilustração que eu acho que na verdade eu acho que é uma história, eu não tenho certeza, mas eu acho que isso aconteceu de fato, mas eu não tenho como confirmar, mas de um casal já idoso que serviu no campo missionário por muitos anos, salvo engano por 50 anos. E após 50 anos servindo como missionários em outro país, servindo como missionários em outra cultura, servindo como missionários num lugar que rejeitava-os por causa do Evangelho, 50 anos depois, eles já, com a idade avançada, retornam para sua terra natal no navio. E quando eles estão naquele navio, chegando próximo ao porto, eles veem de longe, assim, uma grande celebração. Havia uma banda tocando música alta, existiam bandeirinhas e toda uma festa. E eles ficaram felizes e o marido comentou com a esposa, olha que legal, depois de 50 anos no campo missionário, o pessoal prepara uma festa para nos receber, reconhecendo todo o esforço, toda a dedicação que tivemos no campo missionário. Só que eles não tinham muito recurso, eles ficaram nas partes mais baixas do navio, onde ficava o pessoal que não tinha muito dinheiro. Então eles demoraram a sair do navio.
Quando o navio atracou, eles demoraram e saíram. Quando chegaram lá no porto, para surpresa deles, não tinha mais ninguém. A banda tinha ido embora, as bandeirinhas estavam jogadas pelo chão e não tinha ninguém ali naquele lugar para recebê-los. Aquela festa não era para eles. Aquela festa era para outra pessoa que estava no navio e que foi recebida daquela maneira. E eles ficaram tristes, foram para sua casa. E ao chegar em casa, o marido falou para a esposa assim: eu vou dar um passeio, vou caminhar um pouco. Ore aí a Deus e vê o que Deus vai te falar, porque a gente passou 50 anos servindo a Deus, a gente chega aqui e ninguém nos recebe num porto. E ele foi passear. E a mulher ficou em casa em espírito de oração e conta essa história, que eu não sei se é real, mas bem que pode ser, que Deus falou ao coração daquela mulher. E quando aquele homem missionário chegou em casa e falou com ela: e aí, Deus falou alguma coisa contigo? E ela falou assim: falou sim. E aí, o que Deus te disse? Depois de tudo que a gente passou. E aquela mulher respondeu, cheia do Espírito Santo, ao seu marido: ele disse que nós ainda não chegamos em casa. Irmãos, aquele casal não tinha chegado em casa, porque a casa do cristão é a glória dos céus. A casa do cristão é a esperança de estarmos na eternidade com Cristo. Então, se não tivermos bandas nos esperando, bandeirinhas, se não tivermos muitos likes e muitas visualizações em nossas postagens, se muitas pessoas não ficarem admirando aquele vídeo que você compartilhou, ninguém te dá um retorno, ou se não tiver o retorno esperado que você tinha de uma boa ação, de alguma atitude que você esperava, e você se sentir angustiado, não fique assim. Ainda não chegamos em casa. A nossa esperança está no dia em que estaremos na presença do Senhor para todo sempre. E veremos Cristo face a face. E o morrer para a gente é lucro, mas o viver é Cristo, é viver para Cristo, é anunciar a Cristo, é pregar o Evangelho. Não chegamos ainda no lar, irmãos. Não chegamos ainda em casa. Mas um dia chegaremos. Essa é a nossa esperança. Um dia estaremos para sempre na presença do Senhor. Cristo Jesus morreu naquela cruz. Cristo Jesus pagou com seu precioso sangue pelo nosso pecado. Cristo Jesus derramou sem pecado todo o seu glorioso sangue, mas o sangue dele nos purifica de todo pecado, de toda injustiça, e faz com que sejamos aceitos na presença do Senhor. E por isso, por causa da obra dele, por causa dos méritos dele, por causa da compaixão e da misericórdia dele, nós temos a certeza que um dia chegaremos no nosso lar. E não haverá mais vírus, não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais desemprego, não haverá mais falta de pão, não haverá mais doença, não haverá mais intriga, não haverá mais desavenças, não haverá mais falta de nada, pois o Senhor, que é o nosso pastor, nos pastoreará e cuidará de nós para todo sempre. Deixe-me orar por você, depois eu vou chamar o diácono Valquir para nos despedir em oração, mas antes deixe-me orar pela sua vida.